faiscar todo azul do céu. E a porta aberta atrás, vento do quintal, soprando faz lembrar minha condição. Percebo que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono. Eu deixo a luz do quarto se apagar pra deitar no chão, pedindo pra teu lápis desenhar meu papel de pão. É fácil descansar nessa condição, pra logo despertar, vendo as folhas pelo chão. Me lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono, tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono. E esse vento que soprou me fez perceber que não estou tão solto assim, tão solto assim. Amém. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 17. Que bom que estamos juntos, que bom que temos a oportunidade de estar na casa de Deus. É sempre bom estar aqui no sábado junto com vocês. A gente consegue estar uma vez ao mês, mas sempre é uma alegria estar junto das ovelhas, tá bom? Quem apresentou a plataforma não se apresentou, o irmão Edivaldo, membro adventista há uns 200 anos, né? Membro dessa igreja há uns 190, primeiro ancião dessa igreja, uma pessoa muito querida por todos nós, porém sua principal atribuição
E aquilo que realmente lhe referencia é ser esposo da irmã Diná, que é uma pessoa muito querida para todos nós. Vou pedir ao Marcelo ou alguém do som que diminua um pouquinho o volume para mim, por favor. Queridos, eu preciso combinar uma coisa com você. Nós vamos ter a nossa reuniãozinha rápida da comissão, após o culto, tá bom? Na verdade, nós teríamos data de comissão amanhã, mas por conta das eleições vamos ter que deixar para domingo que vem, dia 12. Porém, existem apenas 2 itens, que são itens rápidos, que precisarão acontecer antes do dia 12. Por isso a gente precisa votá-lo agora, tá bom? Então é bem rapidinho mesmo. Alguns eventos que deverão ocorrer. Mas antes da comissão, eu preciso bater um papo com você. Eu quero ter uma reunião administrativa com vocês, tá bom? Apenas algumas informações que eu preciso passar. Já comecem a se acostumar com isso, tá? A partir de agora, o sábado que o pastor estiver na igreja, a gente sempre vai ter alguns minutinhos após o culto com os membros batizados da igreja, tá bom? A gente precisa conversar coisas. Nós estamos caminhando em algumas direções e eu quero poder compartilhar com vocês. Prometo que será muito rápido, tanto que eu vou pedir ao final do culto, os membros da plataforma vão sair, o irmão Divaldo vai estar ali naquela porta, cumprimentando os amigos que nos visitam, que não são adventistas, e aqueles que são irmãos adventistas, que não são membros aqui, receberão os cumprimentos do irmão Divaldo aqui, naquela porta, tá bom? Depois eu cumprimento todos os demais lá embaixo. Eu tenho interesse que seja rápido, porque hoje eu vou filar a boia na casa da Rosana, então eu não posso perder essa bênção nem me atrasar, né? Então, vai ser bem rapidinho mesmo, eu prometo, tá bom? Muito bem. Irmão Divaldo, nós estivemos no encontro lá em Friburgo. O senhor lembra que eu repeti várias vezes que eu tenho um sonho de ter um tipo de igreja? Você lembra qual a expressão que eu usava? Você lembra o que eu falava lá? O tipo de igreja que é a igreja dos meus sonhos. A igreja missional, ok, mas eu falei um outro termo um pouco mais, eu acho. A igreja, lembra que eu falei muito da igreja da Bíblia? Que eu sonho em ter a igreja da Bíblia, em poder encontrar a igreja da Bíblia, a igreja bíblica. Eu hoje quero falar a você um pouquinho sobre a igreja da Bíblia. Quero refletir sobre esses parâmetros na perspectiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem fundou a igreja, logo, quem entende de igreja é Ele. Então, eu vou extrair aqui da oração de Jesus aquilo que Ele sonha para a igreja. Deixa eu dizer para você. Deixa eu tentar introduzir da seguinte forma. Rosana, qual TV a cabo que você tem em casa? Nenhuma? Ah, tá, ok. Ellen, qual a TV que você tem em casa? Sky. Às vezes a Sky sai sinal, né? Sky, Net, qualquer uma dessas vezes dá algum problema. Quando cai o sinal, qual a primeira coisa que você faz? Desliga o aparelho, liga de novo, é a orientação que a empresa prestadora de serviço dá para nós, né? A gente desliga, liga, se não funcionar, depois a gente liga para a operadora. Não é assim que a gente faz? Pois é. Edivaldo, você entende de coisas elétricas, né? Você sabe fazer alguma coisa de parte elétrica. Já pegou fogo alguma vez lá, Dina? Alguma coisa, não? Nunca pegou, então realmente entende. Meu Edivaldo, você percebeu que tem uma tomada que não está funcionando. Qual a primeira coisa que você faz? Se ela realmente não está funcionando. Ok, você vai lá, tira, vai olhar para ver o que está acontecendo, né? Ellen, quando a Sky falha, antes de mexer no aparelho, você ora? Não ora. Quando a tomadinha deu um problema, antes de mexer na tomada, você ora? Não oramos.
Por que nós não oramos por essas coisas? Porque são coisas que nós sabemos resolver. Imaginamos que sabemos resolver. Nós só oramos por aquilo que é mais sério, aquilo que é mais importante, né? As coisas normais do cotidiano, nós resolvemos. Deu um problema, a gente resolve. Sim ou não? Não é assim que a gente faz? As nossas orações, elas revelam aquilo que é importante para nós. Aquilo que é prioridade na nossa vida. Sim ou não? Nós oramos por aquilo que nós queremos, aquilo que consideramos importante, aquilo que é necessidade genuína. As coisas menores, geralmente, nós não oramos. E isso não é um defeito. Somos seres humanos, temos habilidades, enfim, e priorizamos algumas coisas. Jesus orou várias vezes. Nem todas as orações de Jesus estão registradas. Mas a que ele fez pela sua igreja está em João 17. E como ser humano, Jesus também orou por aquilo que ele considerava importante. Ele não orou por tudo. Ele não orou por todas as questões. Ele também priorizou nesta oração aquilo que ele considera importante para a sua igreja. Logo, ao olharmos, ao estudarmos João 17, nós precisamos observar aquilo que Jesus considera importante para a sua igreja. A primeira coisa que eu quero, antes de ler o texto completo, eu quero ler o versinho 20 com você. João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqui esse deles eram os 12. E ele não estaria pedindo ao Pai apenas pelos 12, mas também por todos aqueles que iriam crer nele a partir da vida e do trabalho daqueles 12. Quem são estes? Quem são esses? Eu e você. Você já parou para pensar que Jesus orou por você? Você já parou para pensar que Jesus Cristo orou por você? Orou pela igreja de Madureira? E nesta oração, ele deixou registrado aquilo que ele considera importante para esta igreja. Na opinião de Jesus, o que é mais importante para essa igreja? Quais são as prioridades de Jesus Cristo para a igreja de Madureira? Não apenas para a igreja de Madureira, mas para as igrejas que vivem de acordo com a palavra do Senhor. Nós vamos ler agora João 17. Eu quero que você observe nesta perspectiva. Nós vamos identificar aqui, teria mais coisas, eu vou salientar apenas 3 aspectos daquilo que Jesus achou que era importante pedir ao Pai, por mim e por você, em sua oração sacerdotal. Vamos ler então, a partir do versinho 6. Antes do versinho 6 ele ora por si mesmo, e a partir do versinho 6 ele ora pela sua igreja. Vamos então. Acompanhe a leitura, por favor. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que por tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava predestinado à perdição. Perdão? Aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura.
agora vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amaste como igualmente me amaste. Vou parar aqui. Como eu falei, nós teríamos aqui material para destacarmos outros aspectos. Porém, eu vou salientar 3 coisas, 3 pedidos que Jesus faz ao Pai em relação à sua igreja. O primeiro deles que eu quero destacar está no verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pediu ao Pai que a sua igreja fosse uma igreja santa. Jesus pediu ao Pai que a sua igreja fosse uma igreja que vivesse a santidade. E essa santidade aqui é exatamente aquela que você conhece. A etimologia da palavra é exatamente essa: a separação do mundo. Viver diferente. Não é distância, é ser diferente do mundo. Cristo considerou importante, tão importante a santidade do seu povo, que ele pediu ao Pai, dentre várias outras coisas, que o seu povo fosse um povo santo, que fosse um povo santificado. Sendo ele o mestre da sabedoria, sabia que nós precisaríamos dessa oração. E sabia que esta oração seria muito mais pertinente nos dias de hoje do que nos dias em que, inclusive, essa mesma oração foi proferida. Hoje nós precisamos viver um padrão de santidade. Hoje nós precisamos viver um padrão de santidade. É lamentável perceber aquilo que caracteriza a igreja bíblica é santidade. Uma igreja separada. Uma igreja que vive de forma diferente do que todo o restante do mundo vive. Não é uma igreja melhor ou mais santa ou mais, assim, que tem preferência de Deus. Não. Uma igreja que está no mundo, e eu vou falar disso daqui a pouco, mas que não assimila os valores do mundo, mas que vive os valores de Cristo. Isso é santidade. E essa igreja precisa ser santa. Lamento perceber que cada dia mais está mais evidente no seio do corpo de Cristo que essa igreja tem se parecido muito com o mundo. Tem se parecido com o mundo tanto exteriormente como interiormente. Músicas do mundo, comida do mundo, roupa do mundo. E nós estamos considerando isso simples, considerando essas questões banais. Essas são as externas, mas também existem as questões internas. Os valores do mundo, a falta de amor, a ganância, a busca pela satisfação pessoal em detrimento da vontade do Senhor, coisas do mundo que nós temos assimilado. Tenho visto isso de forma muito evidente. Posso dar alguns exemplos. Hoje está na moda agora
nos casamentos adventistas, casamentos, festas de 15 anos, essas coisas, a gente vai para o salão de festas e chega lá no salão de festas, isso não acontecia. Chega lá no salão de festas, tem um cantinho lá no salão que é uma boate. E daqui a pouco, no começo, todo mundo, vai passando um pouquinho das horas, acho que estão esperando os anjos ir embora, solta as músicas do mundo e todo mundo lá dançando. Isso tem acontecido esses dias, um casamento de bons cristãos. Festas de bons cristãos, pessoas que querem viver a vontade de Deus e lá dançando músicas do mundo. Queridos, isso não é santidade bíblica. A gente, é claro, esses dias eu fui numa festa e achei um negócio bem legal, uma festa de 15 anos, eu achei isso interessante. Nós estamos no mundo e, enfim, no momento da festa de 15 anos, teve uma hora que fizeram um mix lá de uma valsa com algumas músicas e o pai da debutante e a debutante dançaram juntos algumas coisas lá, algumas músicas. Foi um momento de descontração, um momento de diversão. A gente não pode ser radical com essas coisas. Mas daqui a pouco estava todo mundo lá na boate, música do mundo rolando e a juventude toda lá dançando, como se fosse a coisa mais normal. A igreja de Cristo não assimila os valores do mundo. Nós estamos partindo de um extremo para o outro. Antigamente nós brigávamos, falávamos que Ellen White falava contra a dança. Eu só estou dando a dança como um exemplo. Aí as sociais, que tinha aquele negócio de conga, aquelas danças. Alguém aqui já brincou de conga? Conga, não sei o quê. Mariana canta não sei quantas, essas coisas. Antigamente brincava disso, né? Aí os mais conservadores falavam, não, mas Ellen White fala contra a dança, que tinha um lá que rebolava um pouquinho e tal. Aí, não, Ellen White fala contra a dança. Naquela época estava errado quem falava aquilo. Porque Ellen White falava contra a dança de salão. A dança que acontecia, que ela fala que não é de Deus, é dança de salão. Hoje, o que nós estamos praticando é exatamente aquilo que ela disse que não era para acontecer. Santidade. Santidade. Não temos que parecer com o mundo. A famosa pergunta do pode e não pode. Parece que cada vez eu vejo nós nos esforçamos o máximo para estarmos no limite entre o pecado e a santidade. As roupas vão ficando mais próximas das roupas do mundo. É interessante a facilidade que temos de assimilar as coisas do mundo. É interessante. A gente já usei esse exemplo aqui, é verdade, queridos. Vocês já perceberam que o pastor, ele ama vocês e ele, quando ele precisa falar, ele fala com muito carinho. Mas é interessante a facilidade que nós temos de assimilar as coisas que não são de Deus. A gente gasta, nossa, como a gente se esforça para estimular a igreja a orar e ler a Bíblia. E eu vou na casa de vocês, eu visito vocês, converso com vocês aqui na igreja e afirmo que esta igreja precisa orar mais e ler mais a Bíblia. Afirmo isso, sem medo de errar. E a gente gasta recurso, tempo. Estamos com um grupo que está estudando a Bíblia e a gente estava, esses dias o Sérgio falou, pastor, estou com um projeto assim e tal. Eu falei, vamos começar com uma base espiritual forte, vamos orar mais, vamos ler a Bíblia juntos e tal. Ok. A gente tem um trabalho tremendo para poder fazer o povo ler a Bíblia e orar. Tem que fazer jornada espiritual, tem que dar brinde, sorteio. Aí, olha, agora o último projeto da igreja, antigamente era ler a Bíblia num ano. Agora, porque ninguém mais lê a Bíblia num ano, o último projeto é o Reavivado por Sua Palavra, que são 3 anos lendo a Bíblia, lendo um capítulozinho por dia, e quase ninguém faz. A gente se esforça para poder fazer você adquirir a sua lição de escola sabatina, fazer assinatura e tudo mais. Interessante. É um desafio a gente fazer, e orar e ler a Bíblia é o feijão com arroz da fé, não é? Não é a primeira coisa que a gente aprende, que a gente tem que orar e ler a Bíblia? Sim ou não? Pois é. É só aparecer na malhação um jovem usando uma roupa característica, um corte de cabelo característico, ou um jargão, no outro dia está todo mundo usando igual.
todo mundo fazendo igual. E eu não questiono o fato de fazer igual. Existem coisas que parecem, estão na moda. A moda em si não é ruim, por ser moda, simplesmente por ser moda, não é ruim. Andar fora da moda mesmo. Beatriz tem um tio que ele tem um terno há mais de 50 anos e ele vai para a igreja com aquele terno, todo sábado. Aquele terno é feio demais. Está fora da moda. Causa tanto escândalo quanto se tivesse, mas porque é mais antigo, é mais consagrado, né? Que é do tempo, enfim. Estar na moda não é em si um mal. Mas o que eu questiono é a facilidade que nós temos de assimilar aquilo que não é de Deus, e enquanto a dificuldade que temos para praticar aquilo que Deus falou. Santidade é para ser diferente. Eu ouço poucas pessoas, quase nunca, alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu essa semana tive um contato com uma pessoa e eu tive essa dúvida aqui, eu queria esclarecer, ele não soube explicar para ele, me ajuda, porque eu estou pregando o evangelho. Quase ninguém vem falar isso comigo, mas é interessante que quase todo dia que eu estou aqui, quase todo culto, pastor, fulano de tal está fazendo isso assim, um fulano de tal está vendo isso, pastor, tem fulano de tal. Rapaz, uma facilidade de falar da vida dos outros. Isso é coisa do mundo. Isso não é santidade. Mas sabe o que eu acho também? Que nós confundimos o conceito de santidade e por isso não conseguimos ser santos como deveríamos. Porque Jesus, ele disse como deveria ser santo. Ele falou santo em quê? Santifica-os na verdade. Qual é a verdade? Nós abandonamos a palavra. Nós não queremos ser santos. Sabe o que nós colocamos no lugar da palavra? A minha história de vida. A minha experiência pessoal. A minha tradição, o meu costume. A minha maneira de ver. Eu acho que isso é certo, então isso aqui é santidade. Esse livro aqui, queridos, foi deixado para que servisse de parâmetro para a religião. Santidade está aqui. A sua experiência, você pode ser membro dessa igreja há 100 anos, mas você ainda tem que se subjugar a esta palavra. Você não tem autoridade maior do que essa palavra. A tradição da igreja não é maior do que essa palavra. O que você achou ser certo, ou o que você acha ser certo, só é certo se estiver aqui nesse livro. Se não tiver, não é certo. Não é certo. E quando e aqui Jesus, ele falou: Senhor, santifica-os na tradição deles. Santifica-os nos costumes deles. Foi isso que ele falou? Senhor, santifica-os na verdade que é a tua palavra. E às vezes sabia que às vezes acontecem coisas absurdas? Conversando com algumas pessoas um dia desse, e a gente apresenta a palavra, está escrito, e a pessoa, não, mas eu aprendi de outro jeito. Nossa, isso é histórico. Na conferência de 1888, conferência geral, Minneapolis, Estados Unidos, 2 homens, Alonso Jones e Wagner, foram até a Assembleia e apresentaram mensagem sobre justificação pela fé. A igreja acreditava em salvação pelas obras. Não a igreja, mas a maioria dos líderes acreditavam que a salvação era pelas obras. E aí vem esses 2 homens e apresentam a salvação pela fé. O argumento bíblico, tudo. Aí vai Ellen White, vai à frente do plenário e diz: olha, esses 2 homens aqui, Deus mandou eles aqui para poder informar para nós. Deus mandou, a mensagem deles é de Deus. Ellen White falou, a mesma Ellen White que geralmente os conservadores ao extremo e tradicionais que colocam a sua tradição, usam para poder fazer suas afirmações. Ellen White diz, e sabe o que a igreja fez? Rejeitou. Os líderes rejeitaram, mas como? Ellen White falando pessoalmente, não aceitaram. Sabe por quê? Porque a sua tradição, sua maneira de ver era tão forte, e o seu orgulho com a sua história era tão grande, que não se submeteram a assim diz o Senhor.
E até hoje sofremos consequências por causa disso. Santidade. Não na minha experiência, não na autoridade do homem pastor, nem do homem ancião, ou de qualquer outro homem, mas santificados na palavra do Senhor. Essa é a igreja de Cristo. Segundo ponto. Um adendo. Aqui em Madureira, celebrações de casamento, só posso falar para cá porque aqui é onde nós estamos. Celebrações de casamento, festas, seja elas quais forem, não deverão ter esse tipo de prática de danças mundanas lá. Se tiver, a igreja é formalmente contra isso. E nós vamos orientar sempre nessa direção. Tá bom? Digo isso porque estou vendo pessoas boas, pessoas que são bem intencionadas, pessoas que são bons cristãos, mesmo que estão deixando de considerar esses aspectos. Tá bom? Segundo ponto, um versinho antes. Versinho 15, aliás. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Esse texto aqui parece ser até um pouco contraditório. Mas aqui Jesus deixa uma lição muito clara e forte para nós. Sobre o que ele sonha para a sua igreja. Como deveria ser a igreja dele. Pai, eles não são do mundo. Eu também não sou, eles não são. O mundo não é um lugar perdido? Quando a gente fala de expressão mundo, a gente não vê. O mundo não é onde as pessoas não vivem a palavra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? É isso. Esse mundo aqui é exatamente isso. O lugar onde não se conhece Deus. E ele diz muito claramente que os cristãos, a igreja dele não era do mundo. Mas estava. Aí ele faz um pedido inusitado. Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Pai, deixa eles no mundo. Isso aqui é diferente. Especialmente para a ideia que temos de mundo, essa coisa. Não, ele está dizendo assim, olha, Pai, eles têm que estar lá, no mundo. Eles têm que estar lá. Eu não peço que o Senhor tire. Seria muito melhor, muito mais seguro, muito mais agradável para os cristãos se Jesus tivesse pedido ao Pai, Pai, tire eles do mundo, para eles não se contaminarem lá com esses perdidos. Tira eles do mundo, tira. Porque lá tem tudo de ruim, então tira eles de lá. Mas ele faz exatamente o contrário. Pai, não os tires do mundo. Porque eles têm que estar no mundo. Eles têm que estar lá. Mas enquanto estiverem lá, que o Senhor possa protegê-los do maligno. Porque eles têm que estar lá no campo de batalha. Eles têm que estar no meio das pessoas. Não é para estar separado das pessoas. O que Jesus está dizendo aqui é o lugar onde a sua igreja deveria estar no mundo. Mas o tempo fez com que nós imaginássemos o contrário. Que lugar de igreja é dentro de templo. Que lugar de igreja é dentro de 4 paredes. Isso está errado, não foi o que Jesus ensinou. Jesus disse que a sua igreja deveria estar lá no mundo, não assimilando os valores do mundo. Por isso que ele pede que proteja do maligno, mas sendo santos lá, porque veja, como é que nós podemos ser santos aqui dentro? Se ser santo é ser diferente, se todos nós aqui temos os mesmos parâmetros, então não tem como ser santo aqui. Aquele que for diferente do que faz aqui, na verdade ele está deixando de ser santo. Então a santidade, ela só pode ser vivida, só pode ser praticada quando está no mundo, quando está em contato com as pessoas. Mas nós achamos que não, que aqui é o melhor lugar do mundo, porque aqui estamos protegidos. Aqui a gente não escuta samba, aqui a gente não escuta funk, aqui a gente não vê prostituição. Mas não é esse o plano de Cristo para nós. O plano de Cristo é que a sua igreja esteja lá. Lá no meio dos sambistas, no meio dos botequins lá, dos cachaceiros, dos espíritas, lá. Qual o melhor dia? Qual o melhor dia da semana para você? Qual o melhor dia da semana para você? Qual é? Segunda?
E o sábado? Também, né? Pois é. Ok. Eu também gosto da segunda-feira porque também é meu dia de folga. Mas qual o melhor dia para o adventista do sétimo dia? Sábado. Por quê? É o dia que a gente tem um pouco mais de tempo. Não é verdade? Nós desvinculamos das atividades normais, né? Deixamos as coisas que normalmente fazemos e vamos viver as coisas de Deus, né? No sábado, qual é o melhor horário do sábado? Qual é o melhor horário do sábado? O horário que nós estamos mais dispostos a fazer a vontade de Deus. Sábado de manhã, não é? Que a gente vem para a igreja. Jesus falou que nós deveríamos estar no mundo, sendo santos no mundo. Nós já temos uma vida louca, uma vida corrida, tremenda, um negócio corrido, todo mundo trabalhando, não tem muito tempo para pensar em religião, embora isso já seja um negócio muito equivocado, mas tudo bem, todo mundo cuidando da sua vida. E o único dia, Jesus falou que era para estar no mundo, o único dia que nós temos para cuidar mais das coisas de Deus, e o melhor momento do dia que nós temos para poder cuidar das coisas de Deus, ao invés de estar no mundo, a gente está aqui dentro de quatro paredes, todo mundo olhando para o outro, fazendo coisas que nós achamos que vão agradar o Senhor. Tem que estar no mundo. A igreja existe para estar lá. E nós repudiamos tanto isso, que se chegar alguém de lá aqui, a gente já fica, e está contaminando a igreja. Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que eles estejam lá, sendo luz e sendo sal. Não dá para ter santidade dentro da igreja. Santidade dentro da igreja é uma contradição. Porque aqui todo mundo pensa igual. Todo mundo age igual. Só pode ser santo lá no mundo. É isso mesmo. Esse é o ensinamento bíblico. Isso é a igreja de Cristo. Eu desafio qualquer um que abra esse livro aqui e me mostre o contrário. Porque foi Jesus que falou. Aí nós nos distanciamos das pessoas. Nós rotulamos as pessoas. As pessoas que não se vestem como nós nos vestimos, as pessoas que não falam como falamos, e até mesmo aquelas que chegam aqui e estão vindo do mundo, a gente espera que elas se adequem rapidinho à nossa maneira de ser, porque está tudo perdido, quando na verdade nós deveríamos amar essas pessoas e viver com elas, gastar mais tempo com elas, não para sermos iguais a elas, mas para que o Evangelho possa alcançá-las através de nós. É muito culto, é muita semana de oração, é muito evento na igreja e pouca missão que fazemos. Não somos a igreja da Bíblia. Não somos, desculpa, não somos mais. Não somos mais. Porque nossa dita tradição, e repito, não sou contrário a tradições da igreja. Acho que a igreja tem que ter seus costumes. O problema é quando essa tradição suplanta o assim diz o Senhor. Por conta da tradição, ficamos todos fechados aqui, enquanto o mundo está se perdendo, e Cristo disse que nós deveríamos estar lá. Terceiro ponto, para poder encerrar. Do verso 20 até o verso 23, Jesus repete a mesma expressão 3 vezes. E ele estabelece um vínculo entre duas questões, também as 3 vezes. Verso 21, na verdade. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles sejam também em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que o amaste como igualmente me amaste. Qual é a mensagem que nós pregamos? Qual o evangelho que nós pregamos? Qual o evangelho que pregamos? O evangelho. Qual é o evangelho que pregamos? Falem. Quando a gente vai pregar o evangelho para as pessoas, a gente fala o que para elas? Qual é a mensagem? Volta de Cristo, mas antes de dizer que ele vai voltar, a gente diz que ele veio, né? O evangelho não é esse? Jesus foi enviado pelo Pai, veio aqui, morreu por mim e por você, voltou para o céu, está intercedendo e vai voltar para nos buscar. Isso não é evangelho? Não é essa a mensagem que pregamos? E não é isso que Jesus está dizendo aqui?
Jesus está dizendo o seguinte: Pai, ele fala 3 vezes: Pai, eu peço que eles sejam um, que eles vivam a plena unidade, que eles sejam unidos como um só povo. E aí ele diz o que aconteceria quando esse povo fosse unido: para que o mundo creia que tu me enviaste. O vínculo que ele estabelece aqui, parece que aqui ele está dando quase que uma estratégia de missão, ou uma confirmação de missão, quando as pessoas olhassem para a igreja lá no mundo. Como é que nós dizemos? O que nós fazemos para pregar o Evangelho? Quais as estratégias que temos para a pregação do Evangelho? Como é que nós dizemos para as pessoas que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, e que veio, que morreu e ressuscitou? Como é que nós fazemos isso? Como? Quais as estratégias que usamos? Como? Estudo bíblico é uma estratégia, qual mais? Classe bíblica, né? Distribuição de livros, o que mais? Folhetos, o que mais? Mídia, Novo Tempo, o que mais? O que mais? Só isso? Testemunhar, né? Testemunho, oração intercessória, dupla missionária, semanas de oração, Semana Santa, evangelismo de colheita. Temos muitas e muitas estratégias, sim ou não? Tudo isso nós fazemos para quê? Para que o mundo saiba, creia que Jesus foi enviado pelo Pai. Não é isso? Não é o propósito que nós fazemos todas essas coisas, sim ou não? Estou exagerando aqui, não? Mas Jesus não mandou fazer nada disso. Jesus não mandou fazer nada disso aqui. Senhor, para que o mundo saiba que tu me enviaste, que eles façam semanas de oração, que eles preguem na igreja, que eles deem testemunho, tudo coisa importante. Todas essas coisas são importantes e têm o seu lugar. Mas aqui ele disse, como é que o mundo ia saber que ele veio? Através da unidade do seu povo. Esse povo que deveria ser santo e que deveria viver lá no mundo, as pessoas, quando vissem esse povo no mundo, um povo unido, um povo que se ama, um povo que vive junto, que acredita nas mesmas coisas e que, a despeito das suas diferenças, se esforçam para viver unidos em amor em torno de um propósito. Quando o povo olhasse para essa coisa chamada igreja lá no mundo, as pessoas iriam ver, rapaz, esse pessoal é diferente. É o que ele está dizendo aqui. Que eles sejam um, ele repete 3 vezes, que eles sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Segundo Jesus Cristo, a melhor estratégia e confirmação de missão é uma igreja que vive unida em torno do Evangelho. Uma igreja, e essa unidade só se dá pelo amor. Não se dá pela fofoca, não se dá pelo rótulo que colocamos nas pessoas, não se dá quando nós olhamos coisas que acontecem e ficamos imaginando por que acontece e vamos, ao invés de falar com a pessoa, vamos falar com A ou B para poder estimular mais a fofoca, a história, a brincadeira, sei lá o que for. Unidade. E nós somos tão incoerentes nisso que nós fazemos eventos, parece que nós estamos muito mais preocupados em mostrar alguma coisa que nós não somos do que vivermos aquilo que o Evangelho manda viver. Porque a gente, quando vai fazer uma semana de oração na igreja, o que a gente faz? Semana Santa na igreja. Prepara todo o louvor, a gente prepara toda uma estrutura. O que nós queremos? Nós queremos que a pessoa venha para cá e aqui ela olhe de cara e tenha uma impressão positiva. Está errado isso? Não, não está errado. Mas aí, a nossa incoerência no que diz respeito à assimilação dos princípios bíblicos fazem com que nós ajamos assim. Chega, o indivíduo veio a primeira vez, viu o louvor bonito, oração, tal, tudo bonitão, direitinho. Aí quando chega, começa a estudar a Bíblia, agora que ele começa a vir, a gente começa a ficar preocupado. Opa, agora ele vai ver como é que nós somos mesmo. Será que ele vai querer? Aí a gente diz para ele assim, vou falar uma coisa para você.
Você tem que olhar para Cristo. Não é assim que a gente fala? Quando nós falamos isso, o que nós estamos admitindo? Nós não somos do jeito que Jesus mandou ser. Então você não pode olhar para nós. Você não pode olhar para nós. Porque se você olhar para cá, você vai ver uma igreja desunida. Uma igreja que fala fofoca, uma igreja que não vive do jeito que o Evangelho manda viver. Então não olhe para nós. Quando Paulo, na verdade, ao dizer da sua experiência com Deus, ele diz, olha para mim. Porque eu sou imitador de Jesus, olha para mim. Não adianta fazer semana de oração, mutirão de Natal, ação social. Tudo isso tem o seu lugar. Dar cesta básica, trazer psicólogo, fazer o que for. Se essa igreja não aprender a se amar de verdade, a viver integrado em torno de um propósito. Desculpem, não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E a gente fica há anos, ano que vem 70 anos, navegando nesse mundo, buscando viver e fazer, e acertando e errando, e é realmente assim. Mas queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Está na hora de parar de brincar de ser crente. Está na hora de brincar, de parar de brincar de ser pastor. Está na hora de nós vivermos esse livro aqui. Esse livro aqui ele vai confrontar o seu pecado, porque está confrontando o meu. Esse livro aqui vai dizer para você que você não está vivendo do jeito que tem que viver. Esse livro vai chamar você a tomar decisões radicais. Decisões que às vezes as pessoas não entendam. Decisões que te levem a alguns extremos. Esse livro aqui vai te levar a ser a igreja de Jesus Cristo. A igreja que Ele fundou. E a igreja que Ele vai vir buscar. Será que não é chegado o tempo de nós sermos santos de verdade? Santificados na palavra do Senhor? De nós entendermos que lugar de cristão não é enfurnado dentro de igreja, mas lá no mundo, pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo, sendo Deus na vida das pessoas. Será que não é chegado o tempo de nós abandonarmos o nosso orgulho e aprendermos a amar mais uns aos outros? E vivermos os ensinamentos da verdadeira unidade para que o mundo creia no Evangelho de Jesus Cristo? Eu desafio você. Vou terminar dizendo uma coisa para você. Eu não sei mais, de verdade, o quanto que a misericórdia do Senhor vai estar sobre nós, sobre esse mundo. Não sei. Está muito feio a coisa. Está muito terrível. Tudo que a Bíblia ensina, hoje é o contrário. A Bíblia fala para fazer sexo só depois do casamento. Agora todo mundo faz sexo antes do casamento. A Bíblia fala para poder contar a verdade. Todo mundo conta mentira. A Bíblia fala para amar. A gente odeia e fala mal dos outros. E a gente acha que nunca vai acabar isso. A gente acha de verdade, a mente secularizada que temos, faz com que imaginemos que Deus não está no controle e que nada vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai pôr fim nessa história, tá? Deus vai acabar com essa coisa demoníaca que esse mundo está vivendo. E quando Ele decidir intervir, a Bíblia diz que Deus, quando age, ninguém impede. Quando Deus interferir nessa história, não vai ter aparência, não vai ter cristianismo aparente, vai ter coração sendo coração puro ou coração sujo. Eu desejo de verdade que a minha igreja esteja limpa diante do Senhor. Uma igreja santificada na palavra do Senhor. Uma igreja que vive de acordo com a vontade do Senhor. Para que quando Deus decidir intervir nessa história, essa igreja possa olhar por alto e dizer: esse é o Deus em que nós aguardávamos.
Nós vamos ouvir um louvor agora. Reflita nesse louvor. Eu não vou fazer um apelo para você hoje. Reflita em como está a sua vida. Compare a sua vida com os ensinamentos desse livro aqui, que foram apresentados a você hoje. E perceba se você é santo, se você tem vivido no mundo para viver com as pessoas e se você tem vivido a verdadeira unidade cristã. Se você não tem, se arrependa e coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Ouça a música e reflita sobre isso. Após a música, você pode ficar em pé para orarmos. Quantas vezes eu chorei e quantas vezes desabafei. Ai, quantas vezes eu senti medo de terminar sofrendo, e quantas vezes eu tentei dizer: Pai, quantas vezes eu chorei. Sinto sozinho sem ninguém, e eu tô tão cansado de correr pra longe, pra longe. Pra longe, longe de ti. Minha escolha tão ruim fez meu castelo destruir. Meu testemunho desleal fez da tua casa um lugar banal. Como eu queria ter mais lucidez. Quem poderá me socorrer? Me sinto sozinho sem ninguém, e eu tô tão cansado de correr pra longe, pra longe.
eu desejo de verdade que não seja mais um sermão. Vá para casa e pensa na tua vida, querido. Reflita naquilo que a palavra de Deus te disse hoje. Em nome de Jesus, se posicione. Tome decisões radicais ao lado de Cristo. E você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos porque a Tua palavra nos ensina como viver. Lhe agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor, com Suas palavras, nos deixou aquilo que o Senhor considera importante para nós. Por isso, em nome de Jesus, eu lhe peço, ajuda-nos a vivermos a santidade da Tua palavra. Ajuda-nos a estarmos envolvidos com o mundo. E quando ali estivermos, proteja-nos do mal. Proteja-nos de nós mesmos, mas que sejamos luz e sal na vida dessas pessoas que não Te conhecem. E que sejamos um povo unido, um povo que se ama, um povo que vive para o Teu Evangelho. E que assim, Senhor, o mundo creia que o Senhor veio, morreu por nós e vai voltar para nos buscar. Cuida de nós. Cuida da Tua igreja, Senhor. Desperta-nos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe. Nós vamos encerrar, porém, os membros batizados aqui de Madureira deverão ficar. O irmão Edivaldo vai estar cumprimentando os demais à porta ali da igreja, tá bom? Podem sentar.